gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são as três vantagens que eu acho, né, o que eu mais gosto, né, no meu relacionamento com o Mores. Para quem não me conhece, eu sou a Verônica Riso e eu sou noiva de um holandês, o Mores. Eu tenho vídeo lá aqui no canal, né, contando como é que eu conheci o Mores. Então, eu vou resumir rapidinho. Eu conheci o Mores num site de relacionamento há 4 anos e meio atrás, mais ou menos. Ele veio ao Brasil, nos conhecemos, né? E estamos juntos até hoje. A gente pretende se casar. Então, gente, eu vou dizer hoje para vocês as três coisas que para mim são vantagens de ter um relacionamento com um holandês. Tô falando do Mores, tá? Na minha opinião, com Mores, porque eu nunca me relacionei com outros holandeses. Mas então, eu enumerei aqui. A primeira coisa, o Mores, ele fala direto assim a opinião dele. No início, para mim, era muito negativo isso. Eu achava, nossa, esse homem não gosta de mim, não é possível. Porque eu falava uma coisa, eu nunca esperaria que ele fosse me dar uma resposta tão verdadeira e tão direta. Porque os holandeses, tem algumas pessoas, alguns brasileiros até, acham o holandês muito cru. O que quer dizer cru? Muito direto, né? Muito direto, muito duro, muito seco para poder falar. Só que no início eu também não entendia isso e eu também ficava assim um pouco enjoada com o Mores, com as coisas que ele me falava. Se eu pedisse uma opinião para ele, né? Ele dava a opinião dele, era sempre muito direto. Então, no início, que era muito chato para mim, hoje em dia eu acho muito bom, porque o que eu pergunto para ele, eu posso ter certeza de que ele vai me dar uma resposta sincera e é aquilo mesmo que ele acha. Um exemplo básico, no início do nosso namoro, se eu perguntasse assim, nem precisava nem perguntar, eu falava assim, ai, botei essa blusa aqui, nossa, eu acho que ela não tá muito boa. Aí ele respondia, realmente ela não tá boa. Um exemplo, entendeu? Então, são exemplos pequenos, coisas pequenas que aconteciam que eu falava, caraca, esse homem falou isso pra mim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, de boa, eu até gosto. Eu sei que se eu for perguntar uma coisa pra ele, ele não vai tentar amenizar, né, o que ele pensa e dizer pra mim exatamente aquilo que eu quero ouvir. Ele me fala a opinião dele verdadeira. Então, o que parecia ser negativo no início, pra mim hoje é positivo. Eu gosto muito quando ele me fala exatamente a verdade, exatamente aquilo que ele pensa, né, na opinião dele. Agora, o número dois é ser livre e ter liberdade. Quando a gente às vezes fala de ser livre, de liberdade, a gente imagina que no relacionamento pode fazer tudo que quiser. Claro que não, né? Claro que não. Nós temos um relacionamento muito bom. No início, eu achava um tanto estranho, porque ele sempre me dava muita liberdade para eu fazer o que eu quisesse, para estar com as pessoas que eu gostasse, que eu queria estar, porque ele é uma pessoa muito livre também. Então, no início eu pensava, ele não gosta de mim, né? Hoje em dia, isso é muito maravilhoso para o nosso relacionamento, porque a gente tem uma confiança, né? Eu vivo aqui no Brasil, ele vive na Holanda, até a gente casar, a gente não sabe ainda como que a gente vai fazer, mas ele vive na Holanda, eu aqui, a gente se vê com muita frequência, né? Mas no início eu sentia muito isso, que eu falava, nossa, como que uma pessoa consegue, né? Me deixa tão livre. E na verdade eu não estava acostumada a ter esse tipo de relacionamento, aonde a outra pessoa me deixasse tão livre e eu também pudesse me sentir tão segura a ponto também de deixá-lo livre, né? Então, esse é um segundo ponto que no início era negativo, que eu achava que era negativo, mas que hoje é super positivo, né, no nosso relacionamento. Então, eu gosto muito dessa liberdade que ele me dá, que eu tenho e que ele tem também. É muito importante para o nosso relacionamento. A terceira, gente, no início eu ficava pau da vida. Eu vou confessar pra vocês que eu fazia até algumas coisinhas pra ver se eu despertava um ciúminho dele. Mas
É difícil. Mores, ele não é ciumento, ele não é uma pessoa ciumenta. Eu sempre fui extremamente ciumenta, mas ciumenta assim, psicopata quase. Mas ciúme, ele me fez. Eu demorei a aprender, né? Demorei a me melhorar, né, o meu ciúme, mas o Mores me ensinou muito sobre isso, sobre o ciúme. Ciúme, ele sempre falava, ciúme é um problema seu, que você tem que resolver, não eu. Não é o meu problema, é o seu problema. Eu me senti ofendida, né, quando ele falava isso. Mas com os anos, né, os anos foram se passando e realmente eu aprendi muito, mudei muito. Claro, eu amo Mores, Mores me ama, mas a gente não tem esse ciúme desnecessário, né? É claro que se acontece uma coisa, eu vou ficar com ciúme, mas a gente não tem essa paranoia, eu não tenho, ele nunca teve, né? Mas eu não tenho mais essa paranoia de o que que tá fazendo lá, o que que não tá. Então eu consegui ser uma pessoa hoje com o meu ciúme, né? Super centrada, eu não tenho problema, eu não fico imaginando o que tá fazendo, o que que não tá fazendo, a gente tem muita confiança um no outro. Então, o que no início para mim era negativo, hoje é muito positivo. Eu adoro meu relacionamento com o Mores, porque o nosso relacionamento não é um relacionamento cheio de ciúmes. Então, gente, eu enumerei. Outra coisa. Eu tinha colocado três, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o quatro. Então, vamos colocar o quatro aí. Cultura. Eu adoro meu relacionamento, porque nós temos cultura muito diferentes. O Mores é holandês, a Holanda é totalmente diferente, né? A cultura deles é muito diferente da nossa aqui no Brasil. Então, no início, às vezes a gente tinha alguns choques assim, né, de cultura. Mas com o passar do tempo, eu fui me adaptando muito bem à cultura dele e ele também foi se adaptando muito bem à nossa cultura aqui no Brasil. Por quê, gente? O que que acontece? Se você está num relacionamento com uma outra pessoa que é de uma outra cultura, de um outro país, por exemplo, eu chego na Holanda, eu não posso querer me comportar como uma brasileira, né? Assim, o comportamento que eu tenho aqui, eu não tenho lá. Eu me comporto exatamente como eles se comportam lá, né? Eu tenho que respeitar a cultura deles. E o Mores também é a mesma coisa. Quando ele tá aqui no Brasil, ele se comporta como a gente tem a cultura aqui. É claro que com uma diferença, ele é holandês, né? Eu também, eu sou brasileira, não me comporto 100% como holandesa e nem ele se comporta aqui no Brasil 100% brasileiro. Mas a gente procura respeitar dentro da cultura, né? Ele respeita a minha quando ele tá aqui e eu respeito a dele quando eu estou lá. E eu aprendi muito com a Holanda. A Holanda é um país incrível, é um país lindo, que tem muita coisa bonita para ensinar, muita coisa bonita para a gente ver e aprender. E o Mores também. Eu adoro quando eu estou na Holanda e o Mores adora quando ele está aqui no Brasil, que ele também adora conhecer outras culturas, né? Ele acha tudo muito diferente de um estado para o outro. Na Holanda, não, lá é tudo mais ou menos parecido, né? Toda a Holanda é pequenininha. Agora, a não ser quando é Amsterdã, né? Uma cidade muito grande que tem muitos turistas. Então, aí você se sente. Se mistura um pouco as culturas. Mas a cidade onde Mores mora e outras cidadezinhas tem aquele costume, né, aquela cultura próprio holandesa. Então, quando ele chega aqui, ele adora viajar, né, conhecer outros estados, né, outras cidades com outras culturas, ele respeita muito. E quando eu chego também na Holanda, eu também adoro conhecer tudo que é novo, tudo que é cultura deles. Então, gente, vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho mais, né, sobre o meu relacionamento com o Mores e quero gravar com o Mores também, ele falando como que ele acha, né, da cultura daqui do Brasil e da cultura holandesa e como é se relacionar
com uma brasileira. Tá bom, gente? Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha. Gente, me segue lá no Instagram, tá bom? Verônica Rizzo Oficial. Me segue lá, tá? E no Facebook também, Verônica Rizzo, tá? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!